Texto de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 15. Pediria aos queridos que aqui estão, bem como aqueles que estão nos seus lares, para todos nos colocarmos de pé, para lermos em uma só voz esta expressão contida em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15. Leiamos todos. Vi E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, este será lançado no lago de fogo. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, nós aqui estamos, ó Deus, agradecidos pelo privilégio maravilhoso que é o privilégio da adoração congregacional. Estamos aqui reunidos te adorando, Senhor. E é exatamente com este propósito que temos cantado, louvado o teu nome. É com este propósito que temos orado, falado com o Senhor. É com este propósito que aqui chegamos e que agora a tua palavra será exposta. E a nossa oração, ó Deus, é que nesta hora, através da ação poderosa do Divino Espírito, o Senhor fale a cada um de nós, a começar deste que contigo fala agora, e que aqueles que aqui se encontram, aqueles que estão nos seus lares, que todos sejamos alcançados com o poder e graça resultantes da manifestação da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. No texto que lemos, encontramos o evangelista João apresentando a cena do juízo final.
Em verdade, ele está dizendo para cada um de nós como será o juízo final. E nesta antecipação, nessa visão, João começa dizendo algumas coisas realmente impactantes. Algumas coisas que nos impactam, que nos surpreendem. Ele começa dizendo que viu um grande trono branco, um trono de cuja presença a terra e o céu fugiram, e viu o que estava sentado sobre ele. Ele está falando que viu o trono de Deus. E ao dizer que aquele trono era branco, estava ele salientando a santidade de Deus, a santidade absoluta. Ele estava falando de um Deus infinito, um Deus que a terra e o céu não podem conter. Ele estava falando de um Deus em quem não há pecado, impureza, mas um Deus totalmente santo. E ele estava dizendo que Deus estava assentado sobre o trono para dar a ideia do poder de Deus, da soberania de Deus, da autoridade de Deus. É o Deus que está governando. E agora ele o vê como juiz. Mas ele diz também que viu de pé diante daquele trono homens a quem ele chama de grandes e pequenos. Ele viu todos os mortos, aqueles que morreram imersos nas águas dos mares, ali estavam. Aqueles que um dia deixaram esta vida por outras tantas razões, ali estavam. Ele diz que era a humanidade em sua totalidade que estava diante de Deus. Desde o primeiro homem que existiu até o último homem, todos estarão diante de Deus. E ele diz: vi todos os homens, grandes e pequenos, ricos e pobres, cultos e incultos, religiosos e irreligiosos, crentes, crédulos e incrédulos, todos diante do trono de Deus, de pé. Ele os viu, mas ele também diz que agora ele viu os livros sendo abertos. E ele diz: vi os livros sendo abertos. O livro das obras, para dar a ideia que Deus tem anotado, registrado todas as ações, todas as palavras, até mesmo os pensamentos, tudo está registrado, nada se perdeu. É o livro das obras, é o livro que retrata os nossos desejos, bons e maus.
obras santas ou não, ele viu. Ele viu também ser aberto um outro livro, o livro da vida. E agora, diante daquela multidão incomensurável, 2 livros abertos. O livro das obras e o livro da vida. Mas ele finaliza esta citação dizendo algo tremendo. Ele diz que aqueles cujos nomes não se achavam inscritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre. Aqueles cujos nomes não estavam escritos no livro da vida, para dar a ideia de que todos os seres humanos terão os seus nomes escritos no livro das obras. Mas o que vai fazer diferença, o que vai determinar o destino humano, é se o nome da criatura humana, se o nome daquele que está diante do trono de Deus, e todos estaremos, vai estar escrito no livro da vida. E o que ele viu foi algo terrível, porque ele diz que aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida serão lançados, ou foram lançados, foram precipitados, foram jogados, foram empurrados para o lago de fogo e enxofre, para o lugar de sofrimento. Ao falar em livro da vida, o evangelista João não estava citando algo novo, não estava citando um termo novo, porque o Senhor Jesus Cristo já havia falado acerca disso. E ainda que ele não fale em livro da vida, ele fala ter o nome escritos no céu. Ele está dando exatamente a ideia. A Bíblia diz que em certa ocasião ele escolheu 70 homens e mandou que aqueles homens saíssem anunciando o Evangelho. E aqueles 70 homens saíram e anunciaram o Evangelho, e tiveram experiências maravilhosas, e depois eles voltaram felizes, e dizendo: Senhor, nós estamos maravilhados, porque pelo teu nome até os demônios se submetem a nós. E foi aí que Jesus, olhando para aqueles 70 homens, disse: não vos maravilheis por isto. O maior motivo de alegria não é este. Não é este, ou não é este a maior razão para vocês se sentirem alegres, felizes, exultantes, não. Há uma razão que se impõe a esta razão. E esta razão é ter os seus nomes escritos no céu. Então Jesus pode dizer àqueles homens: vocês devem vibrar, devem sentirem-se felizes, porque o nome de vocês está escrito no céu. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Vivem por isto, alegrem-se.
por essa bênção. O apóstolo Paulo também fala exatamente isso quando ele escreve aos crentes da igreja em Filipe. Ele pode dizer ao pastor daquela igreja: saudem as tuas ovelhas, mande-lhes lembrança, diga-lhes que eu estou bem, sim. Saude a eles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Então ele fala de pessoas cujo nome ou cujos nomes já estavam escritos no livro da vida. Apocalipse 3:5. O próprio apóstolo João escreve as palavras do Senhor Jesus, que dirigindo-se à igreja em Sardes diz: os vencedores, aqueles que vencerem, habitarão comigo, e de maneira nenhuma riscarei os seus nomes do livro da vida. O livro da vida não tem rasuras. O nome escrito no livro da vida ali ficará para sempre, porque esta é a promessa de Jesus. E a pergunta então que nós fazemos, queridos, ao considerarmos este assunto é: que livro é este? Que livro é este que Jesus falou, acerca do qual Jesus falou? Que livro é este acerca do qual o apóstolo Paulo falou? Que livro é este acerca do qual o escritor aos Hebreus também falou? Que livro é este até o próprio Moisés? Lá em Êxodo 32 fala: que livro é este? E a própria Bíblia responde dizendo que é o livro no qual está registrado o nome daqueles que habitarão com o Pai Celestial no céu. O livro da vida, então, é o livro dos salvos. E a coisa mais preciosa que alguém deve procurar fazer enquanto nesta vida, em atenção à obra do nosso Senhor Jesus, permitir que Ele escreva o seu nome no livro da vida. E se assim é, a pergunta que nós fazemos é: quem pode ter o nome escrito neste livro? E a Bíblia diz de maneira muito clara que todos os seres humanos, sem qualquer exceção. Se é verdade, queridos meus, que diante do trono de Deus havia uma multidão de pessoas de todas as raças, de pessoas de todos os povos, de pessoas de todas as línguas, de todas as etnias. Também é verdade, queridos meus, que no livro da vida, pessoas de todos os povos, raças, condições sociais diversas terão os seus nomes ali escritos. Isso acontecerá, queridos meus, porque esse é o desejo de Deus, é o sonho de Deus. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém vá para este lugar terrível chamado inferno. Deus não quer. Deus não deseja. Para o homem mais terrível,
incrédulo, para o homem que volta reiteradamente as costas para Deus. Deus está sempre acenando, Deus está sempre chamando, Deus está sempre convidando, porque Ele, Deus, em sua infinita misericórdia, não quer que ninguém vá para este lugar terrível. E talvez você diga, mas se é assim, pastor, por que tantos se perdem? Porque tantos estão indo para este lugar, e aqui a resposta é uma só: porque estas pessoas, infelizmente, fizeram esta escolha errada. Ouviram a voz de Deus, mas não deram crédito. Ouviram a mensagem de Deus, mas não acreditaram. Ouviram, sentiram o toque do Espírito Santo de Deus falando em suas mentes e corações, mas elas, queridos meus, negaram-se a reconhecer a necessidade de um encontro pessoal com Jesus. A decisão de ir ou de ter o seu nome escrito no livro da vida é uma decisão pessoal. É claro que é Deus quem escreve o nome. É somente Ele, por meio do seu Filho Jesus, que é capaz de escrever o nome da criatura humana ali. Mas a permissão para isto é dada pelo ser humano. É o ser humano que tem de dizer eu quero. Infelizmente, queridos, há muitas pessoas dizendo ainda não, hoje não, agora não, apresentando razões e motivos vários, e outros tantos sequer acreditando que isso seja verdade, acreditando que Deus tem um lugar separado para ele, acreditando que Deus deseja que eles vão habitar com Ele no céu. Ah, queridos, todos os homens, todos os seres humanos podem ter o nome escrito no livro da vida, até porque no céu há lugar para todos aqueles que queiram entrar, para todos aqueles que queiram viver, e esse ato de permitir que Deus escreva o nome, esta decisão tem que ser tomada a partir desta terra. É possível sim, queridos, dado para nós, há um lugar especial para nós, e tudo aquilo que nós precisamos fazer é dizer: eu quero este lugar, eu quero estar aí, eu quero habitar aí, eu quero morar aí. Tudo isso depende de nós. Como eu posso fazer isto? Como eu posso ter o meu nome escrito neste livro? Eu já lhes disse e vou dizer outra vez: é por meio da entrega da vida a Jesus Cristo. Então, pastor, significa dizer que não existe outra maneira, não existe outro meio, não existe uma outra forma? Quer dizer, se eu fizer boas coisas, boas obras, isso não será suficiente? Quer dizer que se eu tiver uma boa religião, isso não será suficiente? Quer dizer, se eu tiver um conceito elevado acerca de Cristo, e até dizer boas coisas acerca dele, isso não seria suficiente? Se eu orasse, se eu cantasse, se eu desse dízimo, se eu sacrificasse, isso não seria suficiente? Há muita gente imaginando, queridos meus, que poderá entrar no céu, seguindo
outros tantos caminhos. Nesta semana nós viajávamos em um táxi vindo para a igreja. E eu comecei a falar com aquele homem, motorista daquele táxi, sobre Jesus. Eu perguntei àquele homem se ele era crente, e ele disse: eu me batizei muito cedo. Meu tio era pastor de uma igreja presbiteriana. Com 4 anos de idade, eu fui batizado. E enquanto eu estava na casa dos meus pais, eu ia continuamente à igreja. Mas depois que eu deixei a casa dos meus pais, eu abandonei a igreja. Mas eu continuo sendo um cristão fervoroso, disse ele. Eu continuo sendo um cristão fervoroso, e acrescentou: eu creio, moço, que existem muitos caminhos para se chegar ao céu. Eu creio que existem muitos caminhos para se chegar a Deus. E ainda que eu não seja um cristão que vai à igreja, mas eu creio que por um dos caminhos, por um dos vários caminhos existentes, eu vou poder chegar lá. E nós tivemos que dizer àquele homem que só existe um caminho. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. E só existe uma forma de se chegar a Deus, que não é necessariamente a filiação a uma igreja, a uma seita, a um grupo religioso. Mas a única maneira de alguém chegar a Deus é entregar a sua vida a Cristo Jesus. É ter com esse Jesus um relacionamento pessoal, profundo, real. É confessar Jesus no seu coração, porque esta é a única maneira de alguém chegar no céu. Não existem muitos caminhos para o céu, existe apenas um caminho. E exemplo do que estava acontecendo com aquele homem, há muita gente imaginando exatamente isso, que as suas obras, que a sua religiosidade, que a sua conduta correta e ilibada, que a sua moralidade, que essas coisas por si mesmo, queridos meus, o qualificarão para ter o seu nome escrito no livro da vida. E, queridos meus, a Bíblia deixa claro que não. Porque se isso fosse possível, Jesus não teria vindo ao mundo, Jesus não teria morrido na cruz por nós, Jesus não teria se sacrificado, se entregado no meu, no seu, no lugar da criatura humana. Jesus não teria feito isto. Só existe uma forma: é entregar a vida a Jesus, para aqueles que desejarem ter os seus nomes escritos no livro da vida. E o melhor de tudo, queridos, como já tive ocasião de dizer nesta noite, é que exatamente por isso, queridos, que nós podemos dizer com base naquilo que a própria palavra de Deus diz, quando o próprio Jesus diz: eu jamais riscarei o seu nome. Se o seu nome está escrito no livro da vida,
o seu nome jamais será riscado. Se o seu nome está escrito no livro da vida, o seu nome jamais será apagado. Se o seu nome está escrito no livro da vida, jamais dali ele será tirado. Queridos, ele vai ficar ali sim, por causa de Jesus, por causa da obra que Jesus Cristo, por causa da obra que Jesus Cristo fez. Se é assim, queridos, quando é que nós devemos pedir a Deus que por meio de Jesus o nosso nome seja escrito no livro da vida? A resposta é hoje. E ao dizer isso, nós estamos trazendo à mente as palavras do próprio Deus, que diz: hoje é o dia aceitável. Do próprio Deus que disse: hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Dentre a multidão, queridos, estarão pessoas que conscientemente recusaram-se. Pessoas que disseram claramente: eu não quero Jesus na minha vida. Eu não quero assumir compromisso com Ele. Eu prefiro pagar para ver. Vocês dizem, vocês pregam, e a Bíblia diz que existe inferno, eu não creio nisso. E eu vou esperar morrer para ver. E eu tive alguns colegas meus que diziam exatamente assim: eu vou pagar para ver. E a hora que eu fechar os olhos, aí eu vou saber se tem ou não, se isso é verdade ou não. Loucura! Brincar com a própria felicidade, com a felicidade eterna. Brincar com algo que ninguém deveria brincar, que é a segurança eterna. Loucura! Mas há pessoas que fazem isso sim. Há pessoas que estão tão tiranizadas pelas coisas desta vida, que estão tão focadas neste mundo, que não conseguem ver a luz do céu, não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem sentir o toque do Deus vivo em suas vidas, nos seus corações. Eles não conseguem. Há pessoas que fazem isso conscientemente. Mas há aqueles, queridos, que fazem por descuido. E naquela multidão estarão exatamente pessoas que se descuidaram. Estavam tão próximas do reino de Deus, estavam tão próximas da salvação oferecida, que eles foram se descuidando. Deus, em sua infinita misericórdia, foi tirando tudo. Deus foi abrindo os olhos daquelas pessoas. Deus foi abrindo os ouvidos, abrindo o entendimento, e aquelas pessoas ficaram numa situação privilegiada de ver, de compreender, de sentir. Mas elas estavam tão perto, que foram dizendo: hoje não. Primeiro eu preciso resolver esta questão. Hoje não. Agora não. Eu sei que eu preciso.
Eu sei que o meu nome precisa estar escrito neste livro, mas quem sabe amanhã eu peço para Deus escrever. E quantos partiram antes que isto pudesse acontecer? Porque a vida é breve, a vida engana, a vida é rápida, a vida não está sobre o nosso controle. Ela pode terminar a qualquer momento. E notem, quantos que podiam ter o nome escrito no livro da vida, não terão escrito. E isto, queridos, vai potencializar o sofrimento dessas pessoas, neste lugar terrível chamado inferno. E a Bíblia, eu já disse isso aqui neste púlpito inúmeras vezes, Jesus falou muito pouco acerca disto. Se houve um assunto sobre o qual Jesus pouco falou, esse assunto chama-se inferno. Jesus falou muito sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, sobre o poder de Deus, sobre o cuidado de Deus. Jesus falou muito acerca disso, mas sobre o inferno, se você notar bem, Jesus falou muito pouco. Pouquíssimo. Porque estar naquele lugar, estar em um lugar de trevas, estar naquele lugar, estar em um lugar marcado por choro e ranger de dentes, estar naquele lugar, significa estar em um lugar onde a pessoa vai estar ardendo em chamas, e especialmente nas chamas do remorso, da tristeza. Estar naquele lugar significa estar em um lugar sujo. Sujo. Estar naquele lugar significa estar em um lugar, queridos, onde as pessoas que estarão ao lado estarão sofrendo e pecando. Estar naquele lugar significa estar em um lugar onde as pessoas continuarão pecando. E há quem imagine esse lugar como um lugar onde as pessoas irão ficar em um cantinho, ali chorando, 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 mas é muito mais do que isto. É pior do que isto. As pessoas vão estar sofrendo e vão estar pecando, 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 sem a possibilidade de se arrependerem, porque já não mais terão essa possibilidade. Estar naquele lugar significa estar em um lugar onde as pessoas vão sentir um vazio profundo no coração, a falta de Deus. Saber que Deus existe, que Deus está no céu, mas elas vão estar em um vazio, naquele vazio, de saber que Deus já não mais está com elas e jamais estará. Estar naquele lugar significa estar em um lugar onde as pessoas vão estar tendo diante de si a lembrança de que jamais sairão dali. Jesus falou muito pouco acerca disso, mas o pouco que Jesus falou nos permite dizer estas poucas coisas. Imagine quão terrível é este lugar. Mas aqueles cujos nomes estiverem escritos no livro da vida,
essas pessoas vão estar vivendo uma outra realidade, que eu poderia resumi-la dizendo que se manifestará pela comunhão com Deus, por viverem eternamente na presença de Deus, viver naquele lugar maravilhoso chamado céu, criado por Deus para a sua habitação, criado por Deus para estar ali, mas também criado para nós, estar ali louvando, cantando, glorificando a Deus, crescendo, conhecendo cada vez mais o Deus eterno, o Deus infinito, o Deus glorioso, o Deus santo, naquele lugar onde não existe tristeza, onde não existe morte, onde não existe doença, traição, engano, mentira, falsidade, roubo, perda, nada. Naquele lugar onde só existe felicidade. Só vou entrar neste lugar quem tiver o seu nome escrito no livro da vida. E quão maravilhoso será no último dia, no dia do juízo final, quando Jesus diz que os anjos separarão uns dos outros, o anjo de Deus puder chegar a você e dizer, chamar você pelo seu nome e dizer, venha. E ele vai chegar a cada um e vai chamar cada um pessoalmente, pode vir comigo. Você pertence ao Cordeiro, venha. E um a um, fazendo parte daquela multidão de santos, um a um, fazendo parte daquela multidão de salvos, um a um, fazendo parte daquela multidão que estará louvando a Deus, e os anjos chamando, vem, 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 vem. Que coisa maravilhosa poder ter o nome escrito no livro da vida. Por isso, queridos, se há alguma coisa que você precisa fazer hoje, com toda a urgência, é fazer uma autoavaliação, é fazer um autoexame, é responder uma pergunta. Pergunta que eu faço a você agora. O seu nome já está escrito no livro da vida? O seu nome já está escrito? Como é que eu posso saber, pastor? Como é que eu posso saber se o meu nome já está escrito lá no céu? Como é que eu posso saber se o meu nome já está escrito no livro de Deus? Você precisa saber disso. Como é que você pode saber? E a resposta é uma só. Verificando se você já recebeu Jesus no seu coração como Salvador pessoal. E receber Jesus no coração como Salvador pessoal significa que, num determinado dia da sua vida, você reconheceu que era um pecador ou uma pecadora, você se arrependeu dos seus pecados e você confessou Jesus.
reconhecimento da nossa condição pessoal, arrependimento e confissão. Você já fez isso? Não, eu não estou perguntando se você já é batizado, se você já é religioso, ou se você é uma boa pessoa. Não é isto. Estou perguntando se você já se reconheceu como pecador perdido. Você já fez isso? Sim, eu sou um pecador perdido. Eu preciso de Jesus. Eu tomei essa decisão quando eu tinha 9 anos. Era bem criança. Mas um dia eu ouvi a palavra de Deus. E ainda que tão criança, eu me vi como alguém que estava perdido. E se eu morresse naquela condição, eu ia para o inferno. E eu disse a Jesus que eu o recebia como Salvador. Que eu precisava dele. E a partir daquele dia, o meu nome foi escrito no livro da vida. Não foi escrito porque eu sou pastor. Não foi escrito porque eu sou religioso. Foi escrito porque eu entreguei a minha vida a Jesus. A pergunta que eu faço é: você já entregou a sua vida a Jesus? Então, queridos, se você já entregou, louve a Deus e continue a caminhar firme, porque o seu nome jamais será retirado do livro de Deus. Mas se você ainda não tomou essa decisão, Deus está te dando a oportunidade agora. Deus está dizendo a você, moço, a você, moça, a você, criança, a você, homem, mulher, a você, ancião, Deus está dizendo: eu te amo, eu morri por você. Através de Jesus, eu me entreguei. Eu quero escrever o seu nome no livro da vida, as páginas deste livro. Esse livro ainda está aberto. Ele está aberto. Aproveite, porque chegará um dia em que esse livro que está aberto, esse livro será fechado. E quando Deus o fechar, ninguém o abrirá mais. O livro dos salvos está aberto. Ainda há espaço para você colocar o seu nome. Há uma linha espaçosa onde Deus quer colocar o seu nome. Não espere que esse livro se feche. Aproveite agora. Por isto, se você ainda não tomou essa decisão, queridos, quer você esteja neste santuário, quer você esteja na sua casa, quer você esteja em outro lugar, pare tudo o que você está fazendo agora. Pare. Ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus está dizendo a você. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureças
o coração. Você quer obedecer a Deus? Eu vou pedir para você então agora parar para dar essa resposta. A resposta é sua. A mensagem é de Deus, mas a resposta é sua. Você quer que o seu nome seja escrito no livro da vida ou quer que ele continue fora do livro de Deus? O que é que você quer? Se você não está preocupado com isto, você não precisa orar comigo agora não. Você não precisa fazer nada. Mas se você está sentindo no seu coração o toque do Espírito Santo de Deus, conduzindo você, concitando você a entregar a sua vida a Jesus, então eu peço que agora, onde quer que você esteja, aqui neste santuário, na sua casa, no carro, no hospital, onde quer que você esteja, tome essa decisão. E você pode tomá-la, acompanhando-me nesta oração. Você quer orar comigo? Feche os seus olhos então agora. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Você, igreja, estará orando também. É possível que do seu lado esteja alguém que ainda não tomou essa decisão. Ore por essa pessoa. É possível que na sua casa tenha ficado alguém que ainda não tomou essa decisão. Aqui neste santuário, ore por ela. É possível que em algum hospital, que em algum lugar, alguém esteja que ainda não tomou essa decisão. Ore por ela. Vamos orar? Ore comigo assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero nesta hora reconhecer a minha condição de pecador, de pecadora, de alguém que está condenado ao sofrimento eterno porque ainda não recebeu Jesus. Mas agora, ouvindo a tua palavra, eu tomo a decisão de receber o teu Filho Jesus no meu coração como meu Salvador pessoal. Entre no meu coração agora, Senhor. Tome lugar em minha vida. Transforme-a para a glória do teu nome. Salva-me. Eu oro assim. Eu peço isto e te agradeço pelo recebimento da tua salvação, que é para a glória do teu nome e para a minha felicidade eterna. Eu declaro que recebo o Senhor Jesus Cristo como meu único, eterno e suficiente Salvador. Amém. Vamos cantar o hino de número